Atos, capítulo de número 27, verso 14, a palavra do Senhor diz: mas de repente um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda essa perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com vocês. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa hora. Cala toda voz que não é tua. Nos traz o entendimento da verdade. Nos dá espírito de sabedoria, conhecimento e revelação do teu evangelho. No nome de Jesus. E quem crê diz? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Fique à vontade. Paulo foi capturado e preso por pregar o evangelho de Cristo Jesus em Jerusalém. O apóstolo foi levado diante do conselho superior e, ao fazer a sua defesa, começou uma grande briga. Alguns judeus fariseus queriam matar o apóstolo Paulo. Paulo então foi levado para Cesareia e lá fez a sua defesa junto ao rei Agripa, pedindo para que o levassem a Roma, para ser julgado em Roma, pois ele também era cidadão romano. Outros prisioneiros estavam com Paulo naquele momento e embarcaram no navio em Cesareia com destino a Roma. Porém a viagem ela foi muito conturbada. No texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que de repente soprou um vento forte e o navio que eles estavam foi arremessado de um lado para o outro. Os marinheiros começaram a ficar desesperados. A tempestade não cessou, pelo contrário, ela continuou por muitos dias. E eles começaram a jogar as cargas, os equipamentos no mar. Eu não sei se você já viveu isso, se você já enfrentou alguma coisa assim. O fato é que quando tempestades se levantam contra a nossa vida, a gente entra num desespero. E se essa tempestade não cessa, a gente fica cada vez mais desesperado. O desânimo é inevitável. A gente começa a perder algumas coisas, como aqueles homens que lançaram as cargas no mar, os equipamentos no mar. Nós começamos a lançar fora a nossa alegria, a perder a nossa paz. A gente começa a viver com uma angústia profunda no coração.
Mas a vontade de Deus para mim e para a sua vida não é essa. A vontade de Deus para nós é que venhamos atingir o propósito que o próprio Deus estabeleceu para nós. O Senhor não nos fez para perecer nas tempestades. O Senhor nos fez para vencer as dificuldades e conquistar a nossa promessa. Eu não sei se você percebeu, mas no verso de número 20, nós lemos que durante muitos dias, aqueles marinheiros, eles não viram o sol, eles não viram as estrelas, porque o vento continuava muito forte. Mas algo me chama a atenção no verso de número 20. O texto vai dizer que eles perderam completamente a esperança. Eles perderam toda a esperança. Foi tanto vento, tanta tempestade, que o medo encheu o coração deles. O desespero tomou conta de tal forma que eles chegaram a perder a esperança. Eles acreditavam que não iriam sobreviver. E muitas das vezes acontece isso com a gente. A tempestade sopra na nossa vida, um problema surge e a gente acredita que não vai vencer. A gente acredita que não vai conseguir superar tamanha dificuldade. Desde a nossa infância, juventude, atingindo a idade madura, a gente enfrenta desafios e problemas, e muitas das vezes a percepção é que nós não vamos conseguir ter vitória. Essa é a nossa realidade. Esse é o nosso entendimento. Muitos estão vivendo assim nesses dias. Como pastor, a gente atende muitas pessoas. E a gente percebe isso no olho, na expressão facial, numa palavra compartilhada. A gente vê pessoas enfrentando ventos fortes, mas vivendo desanimado. Porque o vento está batendo no seu barco de tal maneira que você não encontra alegria nem ânimo para vencer as tempestades da vida. Muita gente está presa ao desânimo. Muita gente está amarrada à tristeza e às angústias da vida. Porém, existe uma palavra do céu para nós. Existe uma palavra a nosso respeito, uma palavra que Jesus disse. Jesus falou: tem de bom ânimo. Toca em alguém e diga: meu lindo, tem de bom ânimo. Toca na pessoa do outro lado e fala: você precisa ter bom ânimo. Agora a grande questão é: como ter bom ânimo em meio a tantas dificuldades? Como ter bom ânimo em meio a tantas lutas? Como acreditar que é possível no meio de uma tempestade? Você vê no texto que lemos que a tempestade durou muitos dias. Eles não viram mais o sol, eles não viram mais as estrelas. E como acreditar que eles vão sair daquela tempestade sem sofrer perdas, danos, são e salvo? Como acreditar vendo tanta notícia ruim, ouvindo tantas coisas difíceis, circunstâncias indo de mal a pior? Como ter bom ânimo em meio a tantos problemas? Como gerar bom ânimo em meio às tempestades da vida? Número 1, para quem quer anotar, faça isso. Os reis anotam. Número 1, como ter bom ânimo nesses dias, como gerar bom ânimo em meio às tempestades da vida. Número 1, se alimentando de boas notícias. Se alimentando de boas notícias. No verso de número 21, a Bíblia vai dizer: fazia muito tempo que eles não comiam nada. Fazia muito tempo que eles não se alimentavam de nada.
eles estavam não só fracos fisicamente, mas também fracos espiritualmente. Fazia já muito tempo que eles não se alimentavam, que eles não comiam nada. Por isso eles estavam desanimados. Por isso eles perderam completamente a esperança. Sabe por que muita gente não consegue se animar? Porque não está se alimentando direito. Porque muitos fazem tempo que não comem nada. Eu não estou falando em vir à igreja, eu não só estou falando em estar em ambientes de fé como esse, mas eu estou falando de ter uma entrega completa e profunda a Deus. Uma entrega de excelência ao Senhor. Irmão, nós precisamos aprender a nutrir a nossa fé e o bom ânimo. Nós precisamos aprender a nutrir. Por quê, pastor? Porque tudo que nós não alimentamos, morre. Quem tem planta em casa, diga amém. Quem tem animal em casa, diga glória a Deus. Você tem planta e tem animal. Se você parar de regar a planta e dar comida para o animal, o que acontece? Vai morrer. Assim é o nosso ânimo. Assim é a nossa fé. Tem gente que não rega o seu ânimo, que não dá comida, não alimenta a sua fé. E aí quer viver animado, não vai. Não vai, porque é necessário a gente nutrir a fé. É necessário a gente nutrir o bom ânimo. Irmão, nós precisamos aprender a alimentar. Pastor, como que eu alimento o bom ânimo? Com boas notícias. Como que eu vou alimentar o meu ânimo, pastor? Com boas notícias. Mas, pastor, nem sempre eu tenho boas notícias. Você está lendo pouco a Bíblia. Não procura boas notícias no mundo. Procura as boas notícias na palavra de Deus. Pastor, eu só tenho má notícia, porque você está com os olhos fixos no mundo. Se os teus olhos estivessem na palavra de Deus, você estaria com bom ânimo. Porque o nosso ânimo não vem das circunstâncias externas. O nosso ânimo vem de dentro para fora. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. As boas notícias, elas estão envolvidas com o Evangelho de Cristo Jesus. Entenda uma coisa, o alimento do crente é a Bíblia. Vou repetir, o alimento do crente, a comida do crente é a palavra de Deus. A alegria que precisamos encontramos na palavra, a direção que precisamos encontramos na palavra, o renovo que precisamos encontramos na palavra. Na palavra eu tenho vida, na palavra eu tenho poder, na palavra eu tenho força, na palavra eu encontro o bom ânimo. Cutuca alguém que está do seu lado e fala assim: ô cabeção, começa a ler mais a Bíblia. O que precisamos encontramos na palavra de Deus. O bom ânimo que necessitamos está na palavra de Deus. E eu preciso te falar, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa. Por quê? Porque ela nos dá bom ânimo, ela nos dá força, ela nos renova, ela nos edifica, ela nos fortalece, nos ajuda. E a palavra de Deus nos protege. Diga bem forte: a palavra de Deus me protege. Provérbios capítulo de número 30, verso 5, a Bíblia diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Quantos têm se refugiado em Deus? Quantos têm se refugiado na palavra de Deus? Então, a palavra de Deus é um escudo. Você está guardado, você está protegido, você está blindado. Tem alguém para dizer glória a Deus junto comigo? Bom, a palavra de Deus nos abençoa poderosamente. Ela nos traz vida, ela nos liberta, ela nos traz salvação, ela nos traz, bênçãos e vitórias. E ela também nos protege. Tem muita coisa que você poderia estar vivendo, mas você não está. Por quê? Porque a palavra de Deus está blindando você.
Começa a meditar nas Escrituras, começa a ler e conhecer a palavra, porque as palavras vão trazer vida para a sua vida. Tem muita coisa que você vai ser blindado, tem muita coisa que você vai ser protegido, tem muita coisa que você vai ser guardado. Por quê? Porque a palavra de Deus é como um escudo para você. Sabe por que muita gente anda desanimada hoje em dia? Porque as pessoas andam cabisbaixa, ó vida, ó céus, nada tá bom. Por quê, pastor? Porque lê pouco a Bíblia, lê pouco a palavra, lê pouco a Bíblia. Se eu quero viver uma vida transformada, eu preciso estar debaixo da palavra de Deus. Se eu quero ser protegido, eu preciso estar debaixo da palavra de Deus. Se eu quero ter vitória, a palavra de Deus precisa me guiar. Pastor, como gerar bom ânimo em meio às tempestades da vida? Se alimentando de boas notícias. Mas onde se tem boa notícia num mundo tão caótico? Na palavra de Deus. Primeiro, se alimentando de boas notícias. Segundo, se colocando de pé. Se colocando de pé. Verso de número 1, ou melhor, verso 21, a Bíblia vai dizer que Paulo, então, fica de pé no meio deles. Entenda o que eu vou dizer agora. Quando enfrentamos tempestades, porque todos nós enfrentamos, a tempestade ela bate na casa do rico e do pobre. A tempestade ela bate na casa do magrinho e do gordinho. A tempestade, ela bate na casa do moreninho e do branquinho, do clarinho. Ela bate na casa de todos. Todos nós enfrentamos tempestades. E ao passar pelas tempestades, nós temos duas escolhas. Nos conformamos com a tempestade e vivemos desanimado para baixo, ou nos colocamos de pé para ouvir as direções de Deus e sair dessa tempestade o mais rápido possível. Existem dois tipos de pessoas numa tempestade: aqueles que se conformam com a tempestade e andam desanimados nela, e os que se colocam de pé para ouvir a Deus e as direções que o Senhor vai dar para sair o mais rápido dela. Ezequiel, capítulo de número 2, verso 1, a Bíblia diz assim: ele me disse, filho do homem, fique em pé e falarei contigo. Ele me disse, filho do homem, fique em pé e falarei contigo. Deus fala com quem está de... Sabe por quê o desanimado fica cada vez mais desanimado? Sabe por quê? Quando uma maré ruim vem, outras ondas ruins vêm logo atrás. Porque Deus fala com quem tem coragem de se levantar para ouvir em meio às dificuldades e tempestades da vida. O que está desanimado, ele não tem ouvidos para escutar a voz de Deus. Os ouvidos dele só ouvem as notícias piores. Os olhos dele só estão fixos para o problema. O desanimado, ele não olha para cima, ele só olha para baixo. É dali para pior. Se queremos ter bom ânimo, nós precisamos aprender a alinhar os nossos olhos, ouvidos. Nós precisamos afinar o nosso ouvido e olhos. Se queremos estar animados, nós vamos precisar nos colocar de pé.
Tem um recado para quem está esperando Deus falar, Deus dar uma direção, mas vive se vitimizando pela situação que está. Deus não fala com covardes. Deus fala com quem tem disposição de ficar de pé em meio às dificuldades da sua vida. Deus não fala com quem se esconde em meio às suas dores. Deus não fala com quem usa da sua luta para causar dó na vida de outra pessoa. Deus não chama vitimista. Deus chama pessoas imperfeitas, mas que têm o coração disposto a alinhar ao coração do Pai. Gente que quer romper na vida, que quer crescer, que quer dar certo. Ah, meu Deus do céu, eu sinto Deus falando. Gente que não se conforma com a situação que está vivendo, que não se conforma com o estado que está, que não se conforma com as lutas que tem atravessado. Gente que, apesar das dificuldades, continua de pé, acreditando no impossível, acreditando que haverá uma resposta, acreditando que vai viver um grande milagre. Irmão, Deus fala com quem está de pé. Quando Deus quis chamar Ezequiel, Ele mandou Ezequiel primeiro se levantar. Ezequiel, se levanta porque eu vou falar contigo. Eu não chamo quem está desanimado, eu não chamo quem está para baixo, eu chamo quem tem coragem de se colocar de pé. Eu não sei quais são as estações da sua vida, o tempo que você está vivendo, as coisas que você está atravessando, mas eu acredito, eu creio que Deus tem uma grande vitória para você. Deus tem uma direção certa e clara para você. Nenhuma tempestade é para destruição. Eu acredito que Deus permitiu o que permitiu na sua vida, o problema que você está enfrentando, não para destruição, não para causar dano e dor, mas para levar você a um destino profético. E Ele tem já liberado isso sobre você. Mas pastor, eu não estou entendendo. Está na hora de você se colocar de pé. Está na hora de se levantar para poder ouvir a voz de Deus. Isso. Está na hora de levantar e ver a direção certa. Chega de andar para baixo, chega de andar cabisbaixo, triste. É tempo de levantar a cabeça para ver o que Deus tem para a sua vida. É tempo de posicionar a sua mente, o seu coração. É tempo de você olhar para o alto, porque é no alto que se tem resposta. É no alto que se tem direção. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pastor, eu queria gerar bom ânimo. Como eu faço? Primeiro, se alimente de boas notícias. Segundo, coloque-se de pé. Terceiro, foque na direção divina. Seja focado na direção divina. No verso de número 21, Paulo diz que aqueles homens, que os marinheiros do barco, eles deveriam ter dado atenção ao que ele falou. No início da viagem, Paulo fala que eles enfrentariam problemas, que eles deveriam ir para uma direção. Só que a Bíblia vai dizer que os marinheiros não ouviram Paulo. Eles não escutaram o que Paulo disse. Eles não focaram na direção divina. Eles ouviram a voz do homem. E toda vez que você deixa de ouvir a Deus para ouvir a voz do homem, certamente você vai ter prejuízos e problemas. A Bíblia diz que os marinheiros não ouviram o que Paulo havia falado, o que Paulo havia declarado. Eles não ouviram a direção divina vindo por Deus através de Paulo.
E aí eles começaram a ter prejuízos. O vento veio forte, a coisa ficou cada vez pior. Não foi somente um dia, foram vários dias de tempestade. Começaram a lançar as cargas no mar, começaram a jogar equipamentos do barco na água, começaram a perder coisas. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus, foram escutar a voz da sabedoria deles, o entendimento deles. Os marinheiros foram escutar os homens de experiência. Paulo não tinha muitas experiências, mas ele tinha a revelação do alto. Toda vez que você vai na experiência, certamente você vai ter prejuízo. Mas quando você vai na direção divina, toda vez você vai viver milagre. Irmão, nós precisamos compreender nesses dias que a direção divina é um mapa para a prosperidade. A direção que vem de Deus para a nossa vida é um mapa que nos leva à vitória. Agora, as tempestades que a gente atravessa e que a gente vive, na maioria das vezes, vêm para revelar que estamos distraídos e perdemos a rota. A tempestade que enfrentamos, elas existem porque desviamos da rota que o Senhor tem para a nossa vida. O vento sopra para nos atrair de volta para Deus. Quantas e quantas pessoas estavam distraídos, perdidos, sem direção, enfrentaram um problema, uma tempestade, foram buscar ao Senhor. Quantos casais começaram debaixo da mão de Deus, ungidos pelo Senhor, abençoados, focados no reino de Deus, na obra do Senhor, vivendo para Cristo, e aí foram se perdendo, foram esfriando, foram se distraindo, saíram da rota. O vento veio, uma crise no casamento, uma situação em casa, aí eles voltaram para Deus. Por quê? Toda tempestade não é para destruição, mas para alinhamento. Quantas empresas, homens que tiveram uma revelação divina, abriram um negócio debaixo da mão de Deus, estavam prosperando, crescendo, dando certo. Diziam que a empresa foi Deus quem deu e todos os proventos da empresa tinha parte do Senhor. Fazia com alegria, era maravilhoso. O tempo passa, começa a ganhar mais, o valor começa a aumentar, a gente para de estar na igreja porque agora a empresa tem muitas demandas, a gente esfria, para de cultuar, para de semear, para de fazer parte. Vem uma crise, vem uma tempestade, e alinha de volta o nosso coração, que estava distraído, que estava perdido em alguma rota, e agora ele nos coloca de volta no caminho certo, e as coisas começam a voltar para o trilho. Toda tempestade não é para destruição, mas para alinhamento, irmão. Deus não permite tempestade para destruir filhos, Deus permite tempestade para acordar os filhos. Tantas e tantas pessoas estavam acordados na direção certa, se distraíram, cansaram, cochilaram, veio a tempestade e acordou. Para quê? Para a gente olhar para o lugar certo. Pastor, como que eu vou gerar bom ânimo em meio às tempestades da vida? Focando na direção divina. Qual é a direção que Deus me deu? O que Deus falou ao meu respeito? O que eu preciso fazer? Aonde eu estou firmado? Quais são as revelações que o céu tem liberado sobre a minha vida? Se eu quero ter bom ânimo, eu preciso olhar para aquele que tem bom ânimo para me dar. Toda vez que a gente se distrai, toda vez que a gente perde a direção, toda vez que a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a andar perdido, fica dando volta, a gente não encontra saída, e o cansaço é inevitável. Pastor, por que tem muita gente desanimada? Porque tem muita gente sem a direção. Pastor, a geração de hoje talvez seja a geração
de mais pessoas desanimadas de todos os tempos. Sim, elas estão muito distraídas naquilo que o mundo está oferecendo. Passa mais um rios, passa mais outro, passa mais outro. Caraca, era meio-dia, já são 4 horas da tarde. Passa mais outro. Não tem como se animar se não tiver focado na direção divina. Mas pastor, como é que eu tenho a direção divina? Buscando, irmão. Quem procura acha, quem pede recebe. Buscar-me-eis e me achareis. O que eu preciso, pastor? Focar. Fica ligado. Fica atento, não se distraia. Deus tem coisas tão grandes e tão maravilhosas para a sua vida. Não, vou repetir, talvez você não está entendendo. Deus tem tanta coisa boa para você. Você não tem noção no que Deus vai fazer em você. Você não tem noção na transformação que o Espírito Santo vai causar dentro de você. E essa transformação ela é tão extraordinária que as pessoas que estão à sua volta vão ver também. E elas vão pedir para você onde tem transformação, e você vai dizer: na presença de Deus. Elas vão ver que você mudou, elas vão ver que você é diferente, elas vão ver que existe algo especial em você, e elas vão desejar o que você tem, e você vai poder apontar, você vai poder trazer, você vai poder levar, você vai poder colocar a mão e orar. Esse é o tempo de a gente gerar bom ânimo. Esse é o tempo de a gente revelar o bom ânimo. Esses são os dias de a gente manifestar o bom ânimo. Agora nós precisamos buscar na fonte. Irmão, sabe por que muita gente anda desanimado? Porque elas estão buscando em coisas paralelas aquilo que só a fonte pode dar, só o original dá. Irmão, hoje em dia está cheio de devocional, é maravilhoso. Homem de Deus, pessoas maravilhosas, que têm palavras, entregam no devocional, vem prontinho. Só que, irmão, nada melhor do que... Está cheio de pregação maravilhosa, a gente acabou de falar, compartilha as nossas pregações no YouTube, está cheio de coisa boa na internet, mas nada substitui a fonte, irmão. Está cheio de livro bom, caras que escrevem maravilhosamente bem, mas se a gente quer ter bom ânimo, não dá para usar o paralelo, nós temos que ir para o original. A gente quer usar paralelo com o resultado original, não vai ter. Não vai ter. Nada substitui a presença, nada substitui o original, nada melhor do que ele. Tem muitos homens de Deus que vão abençoar a sua vida, que vão instruir você, que vão te ajudar na caminhada. Mas acredite, escuta o que o pastor está dizendo. Não troque o original. Não negocie o original. Entre o paralelo e o original, escolha o original. Não deixe a presença escapar pelas suas mãos, escorrer pelos seus dedos. Busque na fonte. Busque no Senhor. Foque na direção divina. Há uma direção clara para você. Não seja enganado. Conheça a voz de Deus para que nada e nem ninguém minta e distraia, para não comprometer o seu futuro e nem o futuro de quem está perto de você. Pastor, como gerar bom ânimo em meio às tempestades? Quarto, tendo coragem para enfrentar. Nós precisamos ter coragem para enfrentar. Verso de número 22, o texto diz: mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Paulo alertou a eles: vai ter tempestade, vai ser difícil. Não ouviram, decidiram andar segundo a sua própria vontade. O prejuízo veio, começaram a jogar as coisas fora, perderam a carga, perderam algumas partes importantes do navio.
Aí Paulo se levanta dizendo: eu tenho uma direção. Vocês deveriam ter me ouvido. Eu tenho uma direção divina. Mas tenham coragem. Tenham coragem. Vou repetir: tenham coragem para enfrentar. Irmão, para a gente viver uma vida de bom ânimo, nós vamos ter que ter coragem de enfrentar as tempestades da nossa vida. Para a gente ter uma vida de bom ânimo, nós vamos ter que enfrentar, temos que ter coragem de lutar com os nossos gigantes. Diga bem forte: para vencer é necessário coragem. Agora, muitas vezes nós queremos terceirizar o que é o nosso dever. Nós não temos coragem de ir para a luta, nós não temos coragem de nos reposicionar, nós não temos coragem de voltar para a rota. Aí nós queremos terceirizar, nós queremos que outras pessoas façam o que é para nós fazer. A gente erra, a gente falha, a tempestade se levanta. Irmão, ora por mim. Vai orar você, rapaz. Amigo, me ajuda nisso. Amém, é o nosso trabalho como igreja, orar um pelo outro. Mas acredite, se você quer vencer o desânimo, se você quer ter uma vida de bom ânimo, você vai ter que ter coragem de enfrentar as suas tempestades. Você vai ter que acordar na madrugada para orar, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que buscar Deus, você vai ter que pedir perdão, você vai ter que se humilhar, você vai ter que se quebrantar na presença de Deus. Não terceirize para outros aquilo que é dever de você fazer. Porque se você terceirizar, você vai viver andando em círculo, como aqueles que foram liberados do Egito. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Ficaram no deserto andando em círculo. Por quê? Porque não tiveram coragem de enfrentar. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para enfrentar as tempestades. Toda vez que terceirizamos aquilo que é nosso dever, nós estamos retardando o processo do nosso milagre. Deus diz: peça perdão. Não vou, estou retardando. Deus diz: volte e conserte. Não vou, estou retardando. Deus diz: faça o que é certo. Não quero fazer, estou retardando. Vou pedir para alguém orar, vou pedir para alguém jejuar, vou pedir para alguém entrar na minha guerra, mas se eu não fazer, estou retardando. Para ter bom ânimo, nós vamos ter que enfrentar as nossas próprias tempestades. Para viver uma vida com bom ânimo, nós vamos ter que ter coragem de enfrentar as nossas próprias lutas, as nossas próprias tempestades. Podemos pedir ajuda para o irmão, podemos pedir ajuda para as pessoas. É muito melhor. A igreja serve para isso também. Os irmãos podem aliviar os nossos fardos. Eles devem nos abraçar, nos ajudar. Mas você vai ter que enfrentar a sua tempestade. Você vai ter que lutar. Você vai ter que atravessar esse oceano de dificuldades. Só que acredite, quem tem coragem de enfrentar as tempestades, quem tem coragem de enfrentar as dificuldades, vai sempre ter testemunhos para contar. Vai sempre ter coisas novas e maravilhosas para contar. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele cumpre. Aquele que tem disposição para ficar de pé, aquele que tem coragem de se levantar, aquele que tem coragem para enfrentar as tempestades da vida, sempre vai viver milagre, sempre vai ter testemunho, sempre vai viver o extraordinário. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: tenha coragem.
Porque Deus não nos deu espírito de temor, Deus não nos deu espírito de medo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, verso 7, ele vai dizer que nós não recebemos espírito de medo. Deus nos deu espírito de ousadia. Ah, meu Deus do céu, eu estou liberando essa palavra, ela é profética sobre a tua vida. A partir de hoje você não vai terceirizar nada para ninguém. A partir de hoje você não vai esconder nada. A partir de hoje você não vai dar um jeitinho com a força do seu braço. A partir de hoje você não vai empurrar os problemas com a barriga. A partir de hoje você não vai fazer do seu jeito. A partir de hoje você vai se levantar para enfrentar as tempestades. Você vai se reposicionar em Deus, vai alinhar o seu coração ao coração do Pai e olha, vai viver milagres. Vai viver milagres. Vai viver milagres. Vamos gerar bom ânimo em meio às tempestades da vida. 5, para terminar. Confiando em Deus. Diga bem forte, eu preciso confiar em Deus. Eu sei que a gente é tentado a andar segundo as circunstâncias. Todos nós somos tentados a andar segundo as realidades externas. Andamos por sentimento, andamos por circunstâncias, somos tentados a andar nisso todos os dias. Só que você e eu, a igreja do Senhor, não pode andar por sentimento, não pode andar por circunstância, não pode andar por fator externo. Nós precisamos andar pela fé. Nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar, nós precisamos depositar a nossa esperança em Cristo. A nossa vitória está relacionada à nossa confiança em Deus. Vamos vencer quando entendemos que no Senhor já somos mais do que vencedores. Vamos ter vitória quando compreendemos que o Senhor é quem nos trará a vitória. Irmão, Jesus já percorreu o seu caminho antes. Jesus já trilhou esse caminho antes. Ele sabe. Ouça a voz dele, confia nele, e você vai ver aonde ele vai te levar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Confie em Deus. Verso de número 22 e 23, o apóstolo Paulo diz: ei, tenham coragem, ninguém vai morrer. Eu fico imaginando a cabeça daqueles homens, Cid. Galera, eu fico pensando na cabeça daqueles caras. No meio de uma tempestade terrível, a Bíblia diz que eles ficaram dias sem ver o sol e as estrelas. Foram dias de tempestade, vento forte, o barco sendo arremessado de um lado para o outro. Paulo se levanta e diz: tenham coragem, ninguém vai morrer. Eu fico pensando na cabeça daqueles marinheiros dizendo: rapaz, tu é doido, olha o que a gente está vivendo. As cargas já foram embora, as peças importantes do navio já lançamos fora. Olha para a nossa realidade, nós vamos morrer. Só que Paulo não estava falando aquilo que estava vendo. Paulo estava compartilhando uma direção e uma revelação divina. Porque homens de Deus não falam o que estão vendo, homens de Deus falam o que o céu está anunciando. Verso 22, tenham coragem, vocês não vão morrer. Aí eles se perguntaram: como, por quê, de que forma? Digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem eu pertenço. Digo porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu para mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador.
E Deus, na sua bondade, já lhe deu vida de todos os que estão viajando com você. Paulo tinha uma palavra. Paulo resolveu acreditar naquilo que os seus olhos estavam vendo. Paulo resolveu acreditar nas circunstâncias terrenas. Paulo resolveu acreditar na palavra. Porque quem acredita na palavra vai viver milagre. Porque quem acredita na palavra vai ter testemunho. Porque quem acredita na palavra vai viver o sobrenatural. Pastor, o que eu preciso nesses dias para ter bom ânimo? Acreditar na palavra. Confie em Deus. Confie no Senhor. A nossa confiança em Deus traz bom ânimo para a nossa vida. Entenda uma coisa: se você confiar em Deus, nenhuma tempestade será por acaso. Escute o que eu estou dizendo. Todos nós vamos viver tempestades. Todos nós vamos ter problema. Mas quem confia em Deus enfrenta uma tempestade com coragem, porque sabe que a tempestade não é para destruição, mas para alinhamento. Por que tem muito desanimado? Porque eles não veem a tempestade como uma direção que Deus está dando para um novo tempo da sua vida. Eles não olham tempestade como oportunidade de milagre. Eles olham tempestade como problemas de destruição. Se você confiar em Deus, você vai compreender que nenhuma tempestade é por acaso. Todas tempestades têm um propósito. Estou terminando, escuta o que eu vou te dizer agora. A tempestade que você está vivendo hoje não veio para te matar. Vou repetir. A tempestade que você está vivendo hoje, as lutas que você está atravessando hoje, as dificuldades que você está vivendo agora, elas não são para a tua destruição, mas para o cumprimento de um propósito de Deus na sua vida. Eu provo para você na palavra. Paulo estava indo para onde? Para Roma. Estava indo por acaso? Diga bem forte, não. Atos 23, verso 11. Atos 23, verso 11. Olha o que a Bíblia vai dizer. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito em Jerusalém e vai falar também em Roma. Você falou de mim, Paulo, em Jerusalém, agora eu vou te levar para Roma. Você vai passar por dificuldade, você vai ter tempestade. Os ventos vão soprar, mas acredite, eu tenho uma palavra para a sua vida. Você vai falar de mim em Roma. Fez em Jerusalém, fará em Roma. Descansa o teu coração, porque por mais que vá enfrentar tempestade, você vai atingir um propósito. Roma é o teu lugar. Pregue a palavra, seja a voz do céu aqui na terra. Pastor, por que você está falando isso? Porque nenhuma tempestade é para a tua destruição, nenhuma tempestade é para o teu problema, nenhuma tempestade é para destruir a sua fé, mas tudo que você vive é para trazer o propósito que Deus estabeleceu para você, que Deus estabeleceu para a sua vida. Chegou a hora de abrir a boca, Paulo. Chegou a hora de pregar a palavra, Paulo. Chegou a hora de liberar o evangelho, Paulo. Chegou a hora de viver milagre, Paulo. Se você crê nisso, fica de pé em nome de Jesus.